controle da comunicação é somente a comunicação que é concessão pública. Basicamente, o que passa por ondas, que seria então televisão, rádio, e que é uma situação muito complicada, porque no Brasil isso é propriedade privada, na grande maioria dos veículos, e é uma propriedade privada de um bem social, vamos dizer, um bem público. Então, eu faria essa ressalva, quer dizer, controle da imprensa escrita, o controle daqueles órgãos que subsistem através de uma relação direta de compra, por causa do assinante, do leitor que compra ou do anunciante, isso eu não vejo propriamente uma tentativa de controle. Agora, o grande problema que eu vejo aí é como a gente pode entender uma coisa social que não passa pelo governo. É a grande dificuldade. Se você quiser a diferença entre sociedade e Estado, mas sobretudo entre sociedade e governo. Quer dizer, se a TV e o rádio, para pegar os casos mais simples, eventualmente a internet, mas é mais complicado falar isso para a internet, então me contento com a TV e o rádio. Se a TV e o rádio passam por ondas que são, vamos dizer, concessão pública, como fazer para que a sociedade tenha garantido certos direitos de ser informada, sem que com isso você dê poder ao governante de plantão? Esse é um ponto super difícil de você definir. Ainda mais porque os governos democráticos têm menos poder que os ditatoriais, por estranho que pareça. Quer dizer, um governo democrático é eleito, então tem uma legitimidade de um voto, seja qual for o partido, não interessa. Um governo democrático com essa legitimidade popular, ele pode fazer menos contra, vamos dizer, o concessionário de uma TV ou rádio, do que podia o regime ditatorial que dava e tirava quem ele quisesse. Então, acho que esse é um ponto que eu acho que é um problema sério. E esse problema sério se liga a uma questão, aí voltando à imprensa em geral. A liberdade, e não falando da liberdade de expressão, vou falar da liberdade de imprensa, são diferentes. A liberdade de expressão é a liberdade de todos nós. A liberdade de imprensa, impressa ou não, é uma liberdade que é exercida através de quem tem acesso, quem pode publicar. Então já é uma liberdade que estabelece um diferencial de dinheiro. É uma questão de pessoas que têm poder para divulgar uma coisa e outras que não têm. A liberdade de imprensa, estou falando uma coisa que está em muitos discursos, inclusive foi o discurso do manual de redação da Folha durante vários anos. O que legitima a liberdade de imprensa é o leitor. Ele não é uma liberdade que tem por dono o jornalista ou o dono do jornal. O dono, o titular da liberdade de imprensa é o leitor, é a pessoa informada. Então, daí a Folha tinha uma teoria, que depois ela parou de mencionar, do mandato que o leitor conferia ao jornal e, por extensão, ao jornalista, para o jornalista ir atrás de cada um de nós, ser desagradável, perguntar, ligar de madrugada, investigar, porque ele estava representando um leitor que revalidava esse mandato pela assinatura e pela compra do jornal na banca. Então, é uma tese boa, porque a tese é, o titular da liberdade de imprensa é quem lê, e o jornalista é uma espécie de fiel depositário, que é de portador dessa liberdade. Agora, essa liberdade significa, em última análise, que o jornalista tem um dever, ele tem o dever de ser veraz em relação a essa pessoa que ele informa. Veja, bem diferente a liberdade de opinião que ele tem, de dizer a opinião que tiver, e uma liberdade de reportar, vamos dizer, um conjunto básico de fatos. Ao jornalista não caberia o direito de ocultar certos fatos importantes e de mentir sobre outros, dentro desse ponto de vista. E aí está o problema terrível. Eu acho que a imprensa brasileira abriu mão, escondeu essa questão, que seria a melhor fundação ética para a liberdade de imprensa. Ela abriu mão disso. E ela largou isso, talvez porque isso é um espinho para ela. Porque se ela tiver que prestar contas da sua não veracidade, da sua manipulação de fatos, fica complicado. Por outro lado, eu sou contra qualquer controle estatal a esse respeito. E não tenho nem certeza se eu aceitaria um controle judicial disto. Mas eu acho que é o único argumento ético que existe para a liberdade de imprensa. É um dever do jornalista em relação ao leitor. E como você vai tornar esse dever uma questão prática, como você vai executar isso na prática, eu não tenho ideia e não acho que a discussão ética tem a obrigação de fazer isso. Mas eu acho que se nós deixarmos de esquecermos o dever que tem o jornalista e o jornal de reportar a verdade factual, e isso por mais que a gente saiba que verdade factual pode ser construída,
pode ter várias interpretações, mas se não houver um mínimo, no sentido de dizer fulano esteve ou não esteve em lugar tal, fulano recebeu ou não recebeu dinheiro tal. Se não houver um mínimo disto, a imprensa está faltando com uma missão dela muito importante. Então, hoje nós estamos numa situação muito ruim, que jornalistas, inclusive pessoas que eu respeito, têm atacado o dever que está em algumas constituições, o direito que está em algumas constituições, do cidadão a uma informação verdadeira. Eles dizem que esse direito é a porta aberta para o abuso estatal. Eu não acho. Eu acho que esse direito nós temos. A questão é se existe como executar esse direito. Eu acho que não existe. Eu não conheço nenhuma forma de traduzir esse direito na prática. Mas se nós abrirmos mão do princípio ético, nós vamos deixar esse mundo pior do que está. E esse é um ponto que eu acho que tem que ser colocado, que a discussão ética nem sempre é uma discussão que resulta na prática. Nem sempre o fato de você ter valores éticos quer dizer que você vai conseguir executá-los. Porque, veja, a decisão prática envolve lei, envolve quem vai ser responsável por isso. Nem tudo a gente consegue por aí. Tem princípios éticos, como o princípio ético tem muito a ver com o princípio mesmo, e a lei tem que julgar muito mais o ato externo, então eu não tenho muitas condições de saber, por exemplo, não tenho condições de saber se uma pessoa respeitou a lei por medo das consequências da lei ou porque ela acha isso digno. Só no segundo caso ela é ética, no primeiro caso ela está agindo por medo. Então, se ela está agindo por medo, não foi ética, mas e daí? Do ponto de vista legal ela está limpa. Então, há princípios éticos que a gente não tem como executar praticamente, mas nem por isso a gente deve abrir mão desses princípios éticos. Pegando um exemplo, quando a revista Veja teve aquela história de talvez ter ligações com Demóstenes Torres, o senador que foi cassado depois de provado uma série de malfeitos que ele teria cometido, provado no âmbito da comissão de inquérito do Senado. Bom, houve toda uma discussão se deveria ou não ser convocada a Veja a depor. No meu e as repercussões políticas, uso político dela depor, uso político de ela se recusar a depor. Eu acho que eticamente o melhor era a Veja abrir as contas para abrir a questão para alguém que fosse, vamos dizer, acima de qualquer suspeita. Isso é a saída ética. Sabe, não é você ficar discutindo se isso vai acabar com a liberdade de imprensa ou não. Quando você começa, e esse é um ponto terrível.